A seleção brasileira desconvocou o atacante Antony e já não importa mais se ele é culpado ou inocente das acusações que ele enfrenta na justiça. O que importa agora é que Antony precisa saber: o atacante do Manchester United, a partir de hoje, vai ver a sua carreira passar por um verdadeiro turbilhão, sendo ele culpado ou não. Salve galera, tudo tranquilo, tudo numa boa? Eu sou o Rodrigo do canal Futeflix, sejam todos muito bem-vindos a este nosso humilde espaço e hoje o assunto é muito sério. Antes, eu quero te pedir que se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora para apoiar o nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. Tinha um vídeo hoje para vocês de história para liberar, mas eu achei importante a gente interromper ali a programação do canal para falar sobre isso. A desconvocação do Antony para a seleção brasileira e mais do que isso até, os rumos da carreira do jogador daqui para frente. O Antony, você bem conhece, foi revelado pelo São Paulo. Do São Paulo foi vendido para o Ajax por 29 milhões de euros e do Ajax ele foi para o Manchester United por 100 milhões de euros, 95 mais 5 de bônus. Por que eu estou falando desses números? A gente está falando aqui de um jogador que movimenta muitos milhões, um ativo de vários clubes pelo mundo. Foi um ativo do São Paulo e a venda dele, tanto do São Paulo para o Ajax, quanto do Ajax também depois para o Manchester United, que o São Paulo teve um percentual, movimentou ali e muito a vida desses clubes. Hoje a responsabilidade que um atleta tem pelo que ele faz fora de campo é gigantesca, porque a pressão em cima dos patrocinadores, pelo atleta ter um bom convívio social, ter justamente ali ser um exemplo para as crianças e todos os outros fora do campo também, isso impacta demais hoje dentro do futebol. O Antony, nesse exato momento, é uma bucha de canhão para o Manchester. O Manchester, clube, enfim, que contratou o jogador justamente por um problema que vinha passando na posição quando perdeu o Mason Greenwood. Não sei se você conhece esse jogador, mas é revelado pelo United e acabou tendo o mesmo tipo de problema. Ele estava num relacionamento onde ele agrediu a namorada dele, ela fez a denúncia, o jogador estava sendo investigado, processado na justiça inglesa, foi afastado do Manchester United e depois ela retirou as acusações. Entenda bem, não é que o Mason Greenwood não agrediu a moça, ela retirou as acusações. Só que por ter retirado as acusações, o Manchester ficou numa sinuca de bico. O que fazer? Recolocar esse jogador no elenco? Não recolocar? Fez uma consulta prévia ali com a torcida, soltando algumas notas nas redes sociais e, claro, todos repudiaram veementemente a volta do jogador ao clube. Disseram que não, e por isso o Manchester se posicionou dizendo que o Greenwood não voltaria ao time. Recentemente ele foi emprestado ao Getafe da Espanha, que é um clube, enfim, muito menor, que ele vai ter que reconstruir a sua carreira ali, e foi inclusive uma sorte dele ter encontrado um clube que abrisse as portas para ele. Por que eu tô dizendo tudo isso do Mason para vocês? Porque o Antony chegou pro lugar desse jogador e hoje ele está envolvido numa situação muito complicada. Ele é acusado pela influencer e ex-namorada, a DJ Gabriela Cavalin, de ter justamente cometido agressões num relacionamento abusivo com ela. E cara, vocês sabem como eu sou aqui no canal, que eu detesto esse tipo de coisa, eu abomino tipo de jogadores com essa conduta. Mas é preciso dizer uma coisa. O caso do Daniel Alves é um em que todos nós, enfim, já sabemos que há muitas provas contra o jogador que vai ser julgado. Acredito que ainda esse ano na Espanha permanece preso o Daniel Alves. O do Antony, a gente está falando de uma agressão ali, de um relacionamento abusivo em que é necessário ter muita cautela em tudo que se vai dizer. O UOL e o GE fizeram revelações ali. É óbvio que para publicarem esse tipo de matéria eles têm alguma base. Também tem a questão de que a seleção desconvocou o jogador, a gente já vai falar sobre isso, mas o que eu quero dizer é que é preciso ter cuidado. Vocês se lembram do caso da Nájila e do Neymar. É claro, esse caso não invalida todos os outros e nem é preciso invalidar, porque a gente não tem que fazer julgamento nenhum. Quem faz esse tipo de julgamento é a justiça, são as pessoas aptas para isso. O que eu quero dizer sobre o Antony é que independente do que aconteceu, se ele for culpado ou inocente, para ele tanto faz a partir de agora para a carreira. Sim, porque essa investigação, essa denúncia vai prejudicar a carreira do jogador de qualquer forma. Se ele for culpado, é claro, esses vão ser só os começos das consequências de uma carreira que pode ter sido destruída completamente e por culpa dele. Agora, se ele for inocente, ainda assim a carreira dele vai sofrer essa mancha. Porque, pensem bem comigo,
A CBF demorou para desconvocar o Antony por um motivo bem simples. Se eles desconvocassem o Antony, era um jogador que não poderia mais ser convocado para a seleção brasileira até o fim dessa investigação. E essa investigação, ela vai correr em várias instâncias. Primeiro na questão da agressão, depois tem o processo, enfim, tudo isso pode correr por meses, quem sabe até anos, até que haja uma decisão. E a desconvocação do jogador, dizer agora, Antony, você não faz mais parte da seleção brasileira, significa que enquanto isso não for resolvido, ele não volta para a seleção. Então as portas para o jogador da seleção brasileira estão fechadas até que tudo seja esclarecido. Se ele foi inocente, pouco importa, ele perdeu várias convocações e quem sabe um dia ele possa voltar. Sendo que o Antony nem era para ser convocado e que não tá jogando nada no United, isso fique claro. Ele não tá bem. Talvez até pelos problemas que ele tá resolvendo fora de campo, pelas atitudes ou não que ele cometeu, o jogador não tem tido foco dentro da bola, tá muito mal no United. Enfim, uma vez convocado, ele tem que entender que dessa vez as portas se fecharam e até que tudo seja esclarecido, ele tá fora da seleção. Agora, a gente precisa dizer também que dentro do Manchester United, ele vai ter muitos problemas. Por quê? Porque a polícia inglesa acabou de confirmar que há uma investigação sobre o jogador. Então agora a pressão começa também dentro do clube dele, do Manchester United, que não vive o momento mais tranquilo de todos os tempos. No último final de semana, Erik ten Hag, treinador da equipe, brigou com, por exemplo, o Sancho, que diz que o jogador não foi relacionado porque não treinou bem, que é um ponto que joga na mesma posição que o Antony. E o Sancho negou nas redes sociais, falou que era mentira, que ele estava sendo usado de bode expiatório. Outro jogador, uma contratação milionária, 85 milhões de euros também, que o United pagou junto ao Borussia Dortmund, e é um jogadoraço que tá mal no United também. Enfim, problemas de futebol dentro do clube, e o Antony agora pode ser um problema pela vida particular, além de não estar jogando nada. Para a seleção brasileira, o Antony, enquanto não resolver isso, vai ter problemas. E a partir de agora, com a confirmação da polícia inglesa que ele também está sendo investigado na Inglaterra, que a ex-namorada dele também fez essa denúncia lá, o Antony pode sim ser afastado, inclusive, do seu clube. E, cara, é bem nítido tudo isso que está acontecendo. A carreira dele, não importa se ele é culpado ou inocente, vai ter impacto. Por tudo que tem sido mostrado e tudo mais, o Antony também se manifestou nas redes sociais, disse que o relacionamento era tóxico, sabe? Era abusivo das duas partes, que eles se xingavam e tudo mais, mas que, enfim, ele entende que ele nunca agrediu nem nada desse tipo, então ele acha que ele vai conseguir provar a inocência dele. É algo muito complicado, gente. Porque as redes sociais, os patrocinadores, esse monte de dinheiro, por isso que eu falei do dinheiro no começo pra vocês, esse monte de dinheiro no futebol não perdoa, cara. Não vai ter tempo pro Antony se justificar. Se ele for culpado, ele já é condenado agora. Se ele for inocente, ele vai ser injustiçado agora. O caso da Nájila e o Neymar não invalida todos os outros casos. É claro que é preciso levar a sério, que é preciso fazer investigação. E hoje em dia, e sempre foi assim, o trabalho da imprensa é realmente trazer essas coisas à tona. E uma vez que isso foi esclarecido, não faz sentido o Fernando Diniz ter convocado o jogador. Gente, pensa sobre isso. O Diniz convocou um jogador que ia trazer todo esse tipo de problema pra dentro da seleção e um jogador que tá mal no clube dele. Então é muito... primeira convocação do Fernando Diniz, é claro, talvez não tenha sido bem assessorado ali pelas pessoas que estão cercando ele nesse começo de trabalho dentro da seleção brasileira. Uma coisa é fato, o Diniz vai precisar, a partir de agora, blindar muito mais tudo o que acontece no grupo para ele poder focar no futebol. A convocação do Neymar foi péssima para o grupo da seleção brasileira, já que traz um monte de perguntas sobre o porquê do Neymar estar sendo convocado sem jogar. O Jorge Jesus falou que ele estava machucado. O Diniz agora teve o problema do Lucas Paquetá, que teve que responder sobre isso em coletiva. Agora tem o problema do Antony, que precisou ser desconvocado. Então tudo que o Diniz fizer para se blindar e conseguir fazer o trabalho tranquilamente é muito, muito melhor para ele. E o Antony, cara, é triste de dizer, mas o jogador, independente do que tenha acontecido na vida particular dele com a ex-namorada, a carreira dele foi prejudicada. Só tenho a dizer duas coisas. Se ele foi inocente, que ele consiga provar isso, e a gente sabe que vai dar muito trabalho, mesmo se for inocente, para limpar a imagem dele, já que muita gente não quer saber. Já o condenou e pronto. E se ele for culpado, meu amigo, que ele não perca só um contrato com o Manchester United, mas que ele não consiga jogar em mais nenhum outro clube, porque não é possível que um cara com tanto talento resolva desperdiçar o seu talento fazendo esse tipo de bobagem. As pessoas que cercam o jogador e tudo mais precisam proteger os caras desse tipo de situação. E quando eu digo proteger os caras desse tipo de situação, é aconselhar, é olhar e falar, cara, tu vale 100 milhões de euros, tu não pode fazer uma merda dessa, de perder a cabeça por ciúmes, por loucura, agir como um selvagem.
entende? É claro que ninguém, mesmo aquele cara que não vale 100 milhões de euros, tem justificativa para agir dessa forma. Mas esses jogadores mudam completamente a vida de milhões de pessoas. Pensa só, o tanto de coisas que o São Paulo não tinha em pendências financeiras com seus jogadores, que a venda dele pro Ajax, pro United resolveu. Depois disso, você pensa também nesses jogadores que tinham salários atrasados no São Paulo, as empresas de investimento que eles não têm, que se de repente eles não recebessem, eles não conseguiriam pagar. Uma atitude desses caras pode prejudicar uma cadeia enorme de pessoas. Então é claro que um jogador de futebol precisa sim hoje ter uma postura ilibada. Provocação, marra e tudo isso valem dentro de campo. Fora de campo, um atleta de futebol profissional nesse nível, na elite, ele precisa ser exemplo. A mulher de César não basta ser fiel, ela precisa parecer também fiel. Então é óbvio que um jogador precisa sim ser exemplo pela posição que ele exerce hoje. Esses caras têm milhões de seguidores no Instagram. Imagina só se os fãs do Antony, que são muitos, acham que podem agir dessa maneira com as suas namoradinhas na escola e assim por diante. Acha que seria algo tranquilo você ver o seu filho agindo da mesma forma? Então é óbvio que a resposta da CBF e do Manchester United tem que ser pesada para com o jogador. E infelizmente para ele, ninguém vai esperar o julgamento dos tribunais. Até lá, infelizmente, o Antony já está condenado. Mas e você? O que pensa sobre tudo isso? Deixa aqui nos comentários, deixando claro, gente, que tomem cuidado com o que vocês vão falar, porque assim, até agora não há uma decisão da justiça. Então respeite esse momento, pode falar da sua opinião, mas sem ofender o cara ou principalmente a vítima desse caso até o momento, que é a Gabriela Cavalim, a ex-namorada do jogador. Não vai sair fazendo acusações por aí, é preciso ter muito juízo e cuidado com o que se fala, porque pensa, se ele for culpado de tudo isso, imagina só, por tudo que a moça não passou, o quanto é complicadíssimo. Então comenta aqui a sua opinião, não esquece do like no vídeo e se você quiser uma visão mais técnica de tudo isso que aconteceu sobre o Antony, falando sobre o futuro dele no United, você pode verificar o nosso outro canal, o Fut Prime, onde a gente tem um foco muito mais sobre a bola, de tudo isso que aconteceu. O vídeo tá aqui, ó, aparecendo pra você, beleza?